transformações desse mundo de paz e de luz, agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nesta noite para mais uma reunião. Te agradecemos por todas as bênçãos que temos na nossa vida, pela oportunidade da encarnação e por tudo que nos proporcionas para o nosso bem e para o nosso melhor. Que Francisco de Assis, o patrono desta casa, e os milhares de trabalhadores anônimos que aqui aportam para realizar nesta noite em cada um de nós o trabalho que necessitamos, como também a assistência a cada um dentro de suas necessidades. Que Maria Santíssima, através dos seus lanceiros, possam também resgatar todos aqueles espíritos aflitos e angustiados que necessitam receber o amor e a mensagem edificante do bem. Jesus, modelo e guia da humanidade, que o teu exemplo maior, mesmo depois de passados mais de 2000 anos, possa ecoar dentro dos nossos corações, porque sabemos que és o roteiro seguro, que tudo que nos foi mostrado e exemplificado possa fazer vibrar o nosso coração, motivar as nossas emoções e desencadear as ações no bem, pois cada um de nós somos ferramentas do teu amor. Que nesta noite a mensagem do nosso irmão possa tocar o nosso coração e despertar dentro de cada um o que temos de melhor. Que todos nós aqui representando as nossas famílias possamos receber as tuas bênçãos de paz, de amor, de harmonia que tanto necessitamos. Acolhe também, Senhor, todos aqueles necessitados, os que estão em outras paragens, implorando uma palavra, um gesto, e que muitos ainda não acordaram para a caridade. Que possamos sentir esse chamamento, essa vontade de ser as tuas mãos em ação. E te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e pedindo que fique conosco hoje e sempre. Assim seja. Vem explicando que o presidente da casa hoje não pôde comparecer porque está resfriado, com muita tosse, e devido ao nosso clima noturno, ele preferiu ficar em repouso. Então eu vou pedir aqui a nossa irmã para fazer a leitura da noite de hoje. Isodalva. Boa noite, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João 13:35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconhecerão favorecidos, mas não passam de afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, por meio de preleções eruditas e convenientes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo,
além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crenças consoladoras, arrancando lágrimas de emoções aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louvam o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que é possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, todas as pregações, falada ou escrita, agindo incessantemente no sementeiro do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante em companheiros, é conhecido por verdadeiros discípulos do Senhor, por muito amar. Então, meus irmãos, estamos vendo aqui que tem diferentes pessoas a louvar, a pedir, a engrandecer o nosso Deus. Todos com a sua carga, que vem seus ensinamentos, suas crenças diferentemente, mas louvam ao Senhor e procuram fazer o que eles podem fazer no momento. Nós estamos nessa condição de cada um faz a sua parte, em diferentes religiões, cada um com o seu ensinamento, mas estão fazendo a parte deles. E nós estamos aqui para respeitar uns os outros. E mesmo com toda a diferença, conhecermos que somos também parte desse mundo, que possamos mudar, fazer diferente, procurar fazer o bem. Indiferente de religião, de cor, sem ter acepções de pessoas. Vamos fazer a nossa parte, procurar fazer o melhor, o bem, amar a todos. Foi isso que Cristo nos ensinou, que amemos uns aos outros. É isso que importa, é o amor, é o ajudar o outro na hora da necessidade. Não pregar nem religião, nem olhar o outro de forma criticar o outro por sua religião ou por sua diferente, por ser por ver a religião e a maneira de fazer do outro diferente de nós. Vamos então nos unirmos e procurar fazer melhor cada dia um ao outro. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Isalda. Antes de passar a palavra para o palestrante, dar aqui alguns avisos, tá? Então, aqui agora no mês de outubro, nós vamos ter na FIEP o show de Sibelius, o nosso amigo aqui, que sempre vem nos alegrar com sua música. Ele vai fazer um show no dia 27 e será uma realização do Núcleo Espírita, Núcleo de Estudos Espíritas da Doutrina Espírita, que é o NED, que funciona lá no Catolé. Então, as pessoas interessadas em adquirir o ingresso, eu acho que pode procurar a banca do Gilson, Ana. A banca do Gilson, o Cirne Center, e também lá na sede onde funciona o núcleo de estudo. Lembrando também que esse mês de setembro é o mês de prevenção do suicídio, e nós temos o grupo que funciona na AME, que é Consolando Corações, que
que tem um encontro quinzenal para as pessoas que desejarem lá conversar, fazer essa terapia em grupo, conversar sobre os seus problemas, sobre essa dor do luto, a dor da perda. E é um grupo muito importante, porque eles vão dar essa base, esse conforto, esse auxílio a essas pessoas que estão necessitando desse trabalho. E também nas casas espíritas, nós temos o atendimento fraterno, a conversa fraterna, a que acontece aos domingos e terças-feiras. As pessoas que desejarem essa conversa, procuram alguém aqui da coordenação, da diretoria da casa, porque a gente faz um agendamento e passa para um dos trabalhadores para a gente ter essa conversa e para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam no direito de serem escutadas. E a gente escuta com o maior respeito e é algo sigiloso que a gente não tem que divulgar para ninguém. Então, quanto a isso, vocês podem ter certeza que esse trabalho é realizado com muita seriedade. E também querendo aqui expor para vocês, aqueles que desejarem conhecer o nosso trabalho fora da reunião pública, nós temos a evangelização que acontece aos sábados, temos o grupo de estudo aos sábados, que é da mediunidade, e não veio aqui hoje o professor Caminha, que faz também esse trabalho de estudo nos domingos, e a Ailton na terça-feira, sobre o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E estão terminando também o livro de André Luiz, né, O Nosso Lar. Então, a Casa Espírita ela tem várias facetas, tanto o lado religioso da doutrina, como o lado social, de acolhimento, de evangelização, de atendimento às mães, que vêm aqui uma vez para pegar a feirinha do amor. E também nós temos o Clube de Mães. Nós temos 11 mães, onde elas conversam com uma pessoa da equipe, trabalha a questão da evangelização, de levar essa proposta do Cristo para as famílias. E aqui também elas recebem auxílio, alimento, lanche, tudo que é possível fazer a gente faz. Então, vou passar aqui para o nosso irmão Djalma Costa, que é o palestrante da noite de hoje. Ele é do Leopoldo Machado, já é bem conhecido no meio espírita como palestrante, também participa de uma atividade na rádio, né, Djalma? Toda quinta-feira, toda segunda-feira, com o Matusalém também, que participa aqui da casa. E o tema da palestra vai ser... Eu botei aqui. O Pai está em nós. Muito bem, com a palavra de Djalma. Boa tarde, ou melhor, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estar mais uma vez nesta casa. Que as bênçãos de Jesus alcancem a todos nós. No seu amor sem fim, na sua misericórdia sem fim. E essa passagem, o Pai está em vós, que saiu dos lábios do Cristo de Deus, para nós, isso é uma informação muito preciosa. Aonde está Deus em nós? Nós já vimos aqui que o espírito humano, vem de Deus, é uma chama, é uma centelha, chama de luz, centelha de luz, faísca de luz, chispa de luz, não é? Então, mas em nós, a mente em nós é uma porção divina em nós. É a doutrina espírita quem vai nos dizer que o espírito é um foco de inteligência que possui um corpo espiritual. Um corpo espiritual em torno de um foco de inteligência. Então, a mente, a inteligência está no espírito e não no corpo. No corpo está o cérebro. Mas o cérebro se decompõe com a morte do corpo. E a mente permanece no corpo espiritual. É aqui que está o grande contributo que Allan Kardec vem trazer à humanidade.
o grande estudioso que era, ele chamava a personalidade que havia animado determinado corpo, o corpo já morto, e a personalidade vinha. Ele perguntava e ela respondia, dava informação, onde tinha vivido, os parentes, os entes queridos, o papel que havia desempenhado no mundo e agora estava na pátria espiritual. Então o cérebro é uma coisa, a mente outra. Mas como é o espírito encarnado no corpo físico, ele vai precisar do cérebro. E de onde vêm os pensamentos? É uma pergunta. Para um médico materialista e para um ramo da ciência, eles vão nos dizer que o pensamento se origina nas terminações nervosas, nas ramificações neurais, procede dos neurônios que estão no cérebro. Mas nós vimos que mesmo o cérebro morto, a mente continua funcionando. Logo, o pensamento, essa informação, ela é parcialmente verdadeira. Porquanto nós sabemos na doutrina que professamos que o pensamento vindo do espírito, que é o grande comandante do corpo humano, é o espírito. E que no corpo espiritual nós temos o que a ciência às vezes ignora, por não admitir a existência da alma humana, a sobrevivência da alma humana, a minha individualidade depois da morte do corpo físico. Eu conservo a minha individualidade, a minha alma. Os meus sentimentos estão em mim. Então, no corpo espiritual, nós temos os chamados centros de força. Centros de força. Os centros de força que compõem o corpo humano. Logo, nós não só nos alimentamos pela boca, pelas narinas, pelos poros, nós nos alimentamos também pelos centros de força. E que centros de força são esses? Os grandes clarividentes vão nos dizer que assim como o céu estrelado durante a noite, assim é a alma humana, cheio de pontos de luz, centenas de pontos de luz, mas o estudo se concentra em cima de 7 pontos principais que estão no corpo espiritual, o que se chama de chakras, os chakras. Cada chakra desse corresponde a uma glândula do corpo físico, do corpo carnal. O comando vem do espírito, que passa para os chakras em conexão com as glândulas que passam para o corpo físico e se ramifica para as células. Então, o espírito é o grande comandante do corpo humano. E é do espírito que vem o comando para bilhões de células do corpo físico. A mente humana, ela é tão poderosa, ela é tão fantástica. E essa porção da mente, nos dizem os espíritos, a mente humana é um dínamo sagrado que está ligado à inteligência suprema da vida, de onde flui ininterruptamente a vontade de Deus, a vontade de Deus. A minha mente é uma porção da mente divina. Nos dizem os grandes mestres que a mente humana é a mente divina na sua mais baixa vibração cósmica com relação à consciência, embora o homem seja a mais alta expressão de elevação da terra, seja o homem, mas
essa potencialidade divina, ela está em nós. E ao compreendermos essa verdade, e é por isso que os Espíritos nos dizem, o homem será no futuro o grande médico de si mesmo. Eles dizem, homens, filhos do Altíssimo, sede médico de vós mesmos. Compete a nós curarmos as nossas necessidades com as potencialidades da mente que estão adormecidas em nós. É preciso que nós assanhemos essas potencialidades. A mente humana, ela grava e executa tudo o que recebe através da fala, através dos pensamentos, através dos atos. Ela grava e executa. Basta que ela aceite aquela informação como verdadeira. É tanto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da fé humana, da fé divina, ele diz que a fé alicerçada à vontade é capaz de verdadeiros prodígios. E eu me lembrei aqui daquela citação do grande Einstein, que ele diz, há uma força motriz mais poderosa do que o vapor, mais poderosa do que a eletricidade, mais poderosa do que a energia nuclear, é a vontade. Veja, a mente, como eu estava dizendo, ela tudo grava e executa. Um cientista norte-americano de Phoenix, no Arizona, ele estava tentando provar essa sentença de que a mente, ela grava e executa tudo que ouve, percebe, desde que ela admita aquilo como uma verdade. Então ele procurou um voluntário e foi encontrar alguém numa penitenciária, alguém que estava condenado à morte. Então a pessoa se dispôs a se submeter àquela experiência científica. O cientista então lhe disse, olha, se trata de uma experiência científica, nós vamos dar um corte no seu punho e o sangue vai jorrar. Se o sangue coagular, você está livre. E o homem se prontificou, bom, eu vou morrer de qualquer maneira, e é melhor morrer assim do que morrer na cadeira elétrica. Então, ele foi colocado num leito de um hospital, num leito alto de um hospital, foi amarrado, o seu braço estendido, e foi feito uma incisão muito leve no seu punho. Ele sentiu o punho sendo cortado, mas por debaixo do colchão tinha um vidro com soro e um dispositivo, uma válvula que acionada abria as comportas do vidro e o soro pingava numa bacia de alumínio que estava debaixo do seu punho. O cientista acionava a válvula e começava a pingar soro, mas o homem de nada sabia. E a incisão foi muito leve, não cortou nenhum vaso, nenhuma veia, não saiu um pingo de sangue sequer. Mas foi dito a ele, você vai ficar ouvindo o sangue pingar. E pingo após pingo, pingo após pingo. De tempo em tempo, o cientista diminuía a intensidade dos pingos. E ele foi escutando aquilo. O tempo foi passando. Ele foi mudando de cor. Algum tempo depois, quando o médico, cientista, diminuiu
os pingos no dispositivo do vidro e parou de pingar. O homem teve uma parada cardíaca e morreu, sem perder um pingo de sangue sequer. Então ele comprovou que a mente tudo grava e executa aquilo que ela tem como verdadeiro. Isso é uma experiência fantástica para mostrar-nos a nós todos as potencialidades da mente, aquilo que vai em nossa mente. É por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele disse: aquilo que imaginamos em nossa alma, assim é. Assim é. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. É importante analisarmos aqui aquela frase do Cristo de Deus, quando ele diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. E Jesus menciona, não é, algumas coisas que estão no coração humano. Por exemplo, a prostituição, o adultério, o roubo, os assassínios. Mas aquilo que está cheio o coração tem origem na mente. A mente é quem imagina aqueles atos do adultério. É tanto que Jesus diz: quando olhardes com maus olhos para uma mulher, já terás cometido adultério em teu coração. Por quê? Porque o indivíduo imaginou, mencionou, projetou a mente naquilo. E a mente, ela plasma, ela cria, ela tem o poder de criar, de dar forma. E aqui vem a recomendação dos mestres espirituais, para que todos nós tenhamos cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que imaginamos. Porque o pensamento é a causa, não é? O estado de espírito é o efeito. O pensamento é a causa. O estado de espírito, o efeito. É tão comum a gente dizer: mas tu estás com a fisionomia tão carregada. Problemas, não é? Então, se nós pensarmos na abundância, o efeito daquele pensamento, sem sombra de dúvida, será a abundância. Se nós imaginarmos a saúde e pensarmos na saúde, o efeito daquilo será inevitavelmente a saúde. Principalmente o poder da mente, que emana do espírito. O espírito, como já dissemos, é o grande comandante da alma humana, do homem. Ele é quem comanda, ele é quem dá a ordem, dele é que vem o poder. E essa mente, ela está intimamente ligada à mente divina, de onde flui toda a vontade. Jesus dizia: a vontade de Deus é que eu faça a sua vontade. E a vontade dele é que nenhuma das ovelhas, de todas as ovelhas que ele me confiou, se perca. A vontade de Deus é que nenhuma das ovelhas, que somos todos nós, que fomos entregues aos cuidados do Cristo de Deus, que dizia de forma tão maravilhosa: eu sou a porta, através da qual enveredam milhões de ovelhas, e das ovelhas que a mim foram confiadas, nenhuma se perderá, nenhuma se perderá, porque é da vontade de Deus que Jesus não perca, e ele não perderá. Quando Jesus deu a Judas Iscariotes
para tomar conta da bolsa de dinheiro? Por que ele deu logo a Judas Iscariotes? Porque Jesus sabia a deficiência e a insegurança de Judas Iscariotes. Porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo, como verdadeiramente o traiu. E Jesus, logo depois daquela ceia, em que Judas chega para ele, depois de Jesus dizer: um de vós há de me trair. Os discípulos se assustaram: mas serei eu, Senhor? Serei eu? Até que Judas chegou calmamente junto a Jesus e lhe perguntou: serei eu, Senhor? E Jesus diz calmamente ao seu pé do ouvido, porque estavam próximos: tu dizes, vai e fazes aquilo que tens de fazer. Dali Jesus sai para orar. Ele sobe ao monte com os discípulos, deixa os discípulos sentados e prossegue com Pedro, João e Tiago. Mais para frente, deixa Pedro, João e Tiago e vai alguns passos à frente orar. Começa a orar. Volta-se, e aí nesta passagem, ela é bastante significativa, que Lucas vai nos dizer que nesse momento da fala de Jesus é justamente aí que ele é preso. Mas nesse momento, nós ficamos sabendo que Jesus sabia que estava próximo o que iria acontecer, mas não sabia exatamente o que iria acontecer com ele. Então, ele faz uma prece e suplica a Deus que lhe mostre o que está nas horas seguintes para acontecer. E os Espíritos nos dizem que, fazendo uso dos registros acásicos, que tudo que acontece debaixo da luz do sol, ou não, está registrado. Fica registrado. Tudo que acontece no universo fica registrado. Daí Jesus mesmo dizer: nada oculto que não venha a ser descoberto, nada oculto que não venha a ser revelado, porque é uma lei da vida. Então, Jesus, neste momento, vê, por exemplo, 3 cruzes no alto de uma colina, e a cruz do meio, ele sabe que é ele, então ele tem uma visão espiritual, onde vê a cruz do meio crescer como uma árvore frondosa e cobrir de frutos saborosos, de frutos salutares toda a terra. Ele sentiu aquele desdobramento. A cruz do meio cresce como uma árvore e cobre todo o planeta Terra. Nesse desprendimento de sua mente, a sua mente atingiu uma voltagem tamanha que Jesus suou sangue, porque os vasos e capilares não resistiram à voltagem da mente fantástica. Eu lendo outro dia um neurologista, ele disse que Jesus chegou a um ponto de depressão, depressão tamanha, que teve uma coisa chamada, que é o topo, o máximo, que é um fenômeno muito raro, uma hematidrose, que é a suar sangue. Mas nós sabemos que Jesus não teve nenhuma depressão, porque ele sai para orar. E nessa passagem de Lucas dá-se um fenômeno fantástico. Lucas diz, quando Jesus está orando e tem aquela visão, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice de amargura, para que eu não o beba. Mas logo em seguida ele diz: mas foi para esta hora que eu vim. A esta hora, faça-se em mim
a vossa vontade e não a minha. E Lucas termina este versículo dizendo: e desceu um anjo do Senhor para consolá-lo. Logo, não podia ser depressão nenhuma. Aquele mestre tinha consciência plena da sua missão. Logo em seguida acorda os discípulos: levantai, levantai. Os soldados estão à porta. E chegou aquela leva de soldados e Judas vinha à frente, cansado, suado e ofegante, com tochas, naquela noite imensamente escura e fria. Jesus volta-se para ele e diz uma frase que ficará gravada através dos séculos. Olha para Judas e diz: a que viestes, amigo? Quem chamaria o seu traidor de amigo? É um fato inédito na história da humanidade. Alguém tratar um traidor com tamanha ternura, com tamanho carinho. Jesus não tinha medo de ser roubado por Judas. Jesus não tinha medo de ser traído por Judas. Jesus tinha medo, sim, de perder Judas. É tanto que o Evangelho de Pedro registra: 3 dias depois da morte do Cristo, ele desce à prisão e foi consolar a espíritos que ensinar, e foi ensinar a espíritos que lá estavam. E Pedro nos diz uma coisa fantástica: o Evangelho não só foi pregado aos vivos, como também aos mortos. Mortos, os que estão do outro lado da vida, os que passaram pela transição da morte, mas não perderam a sua consciência, não perderam o seu raciocínio, não perderam os seus sentimentos. Na parábola de Lázaro e do rico, quando Abraão se encontra no mundo espiritual com Lázaro e o rico, e traz para o seu seio o pobre que vivia passando necessidades no mundo material, e o rico que estava no tormento, e o rico diz: pai Abraão, para quem anda dizendo que morto não sabe de nada, para quem anda dizendo que morto não se lembra de nada, pai Abraão, manda Lázaro botar um pouco d'água nos meus lábios, manda lá em casa, eu tenho 5 irmãos, para que não venham cair neste canto que eu estou. Abraão lhe diz uma coisa surpreendente. Ele conhece o patriarca da raça, Abraão, Isaque, Jacó. Abraão que está lá no livro de Gênesis, e na parábola de Jesus está em plena atividade no mundo espiritual. A vida prossegue. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E nós ficaríamos de braços cruzados? Evidentemente que não. A vida prossegue em luta imensa. Pai Abraão lhe diz: lembra-te, meu filho, de que quando vivias no mundo, lembra-te, meu filho, lembra. O espírito não perde a memória. O corpo se decompôs nas tumbas do mundo, mas o espírito prossegue para além da sepultura. O espírito é anterior ao berço e sobrevive ao fenômeno da morte. Por quê? Porque Deus não mata os seus filhos. Deus não é Deus de mortos. Trazemos em nós os atributos do genitor divino. Isso é uma coisa fantástica, meus irmãos. A mente em nós é Deus em nós. A mente é um atributo divino em nós. Ninguém, diz os cientistas, a pensar
é um processo inevitável. Pensar não é uma opção do homem. Ninguém pode conter o fluxo dos pensamentos. Nós pensamos mesmo quando estamos dormindo. E de onde vem esse pensamento? Ele é incontrolável. A mente é um dínamo sagrado que está ligada à inteligência suprema do universo, de onde flui ininterruptamente a vontade de Deus. Quando o homem desenvolver as potencialidades que dormem em nós, vós sois filhos de Deus, o Pai está em vós. A mente humana é a mais baixa vibração da mente divina. Quando nós, os homens, soubermos dominar a mente, esse patrimônio divino em nós, é aqui e a este fato que Jesus diz: podereis fazer o que eu faço. Quando conhecerdes a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecermos a verdade acerca das potencialidades da mente, nós teremos atingido um patamar respaldado no amor, na compreensão, na tolerância, no perdão. O Evangelho do Cristo é a carta magna para a redenção humana. É ali, no conceito daquele homem divino, naquele homem santo que um dia veio até nós, trazer-nos tamanha mensagem. O Evangelho de Jesus está de conformidade com as leis que regem o cosmo, que regem o infinito. O Evangelho de Jesus está em harmonia com as leis que regem o infinito, o macrocosmo e o microcosmo. Os Espíritos nos dizem: o macrocosmo não tem fim, como o próprio Einstein dizia. Tem duas coisas que são infinitas: um é o universo e outra é a imbecilidade humana. Ou quanto ao universo, eu ainda não tenho certeza totalmente, escreveu Einstein. Mas assim, o macrocosmo é infinito, o microcosmo também o é. Também é infinito. Essas potencialidades, elas estão em nós. Essas potencialidades nasceram na mente, na alma, trazemos ela em nossas almas. O espírito é um foco de inteligência. À medida que nós formos compreendendo essas potencialidades, nós chegaremos a compreender coisas fantásticas e poderemos realizar coisas muito mais fantásticas. Então, meus irmãos, Jesus dizia: quem tem sede, venha a mim e beba. E beba. Quando ele deu aquela água à samaritana, ele lhe diz: se beber de mulher, jamais sentirás sede. Que água seria essa? A água do conhecimento acerca da verdade. Conhecimento acerca da nossa realidade, daquilo que nós verdadeiramente somos. Verdadeiros filhos de Deus, com poderes fantásticos. É preciso então dominar a mente, não deixar que pensamentos negativos invadam a nossa mente, controlar a mente. E por isso que os Espíritos nos dizem: estudai o Evangelho do Cristo, meditai na fala do Cristo.
Meditai na fala do Cristo, trazei para a vossa mente os conceitos do Cristo, repassai-a principalmente antes de dormir. Ler o Evangelho de Jesus, meditar naquelas passagens, para que elas se empreguem no espírito, na mente espiritual, que daí o resultado será fantástico. Pensar na saúde é dar um alto comando para as células. Porque nos diz os Espíritos, o comando vem do Espírito. Do Espírito passa para os centros de força do corpo espiritual. Cada centro de força do corpo espiritual possui um duplo no corpo físico, que são as principais glândulas endócrinas internas do corpo físico. O chakra coronário, que é responsável pela mente, pela ligação do pensamento com a mente divina, é aqui que está a glândula pineal, intimamente relacionada a ele. O chakra frontal está ligada à pituitária. O chakra laríngeo está ligada à glândula tireoide e paratireoide. A glândula do coração, o chakra do coração, está ligada à glândula do timo. O chakra esplênico está intimamente ligado ao baço, na fabricação das células. A mente vem do espírito, que passa para os chakras, dos chakras para a glândula, as glândulas para as células que estão em formação. Aqui é importante o comando da mente humana. Daqui é importante o comando da mente humana. Cada célula do corpo físico está ligada a um duplo do corpo espiritual. Para cada célula, isso é uma informação, meus irmãos, fantástica, que os espíritos nos trazem. Para cada célula do corpo físico está ligada a um duplo do corpo espiritual. E assim como, e aqui vai outra informação fantástica dos espíritos, dos anjos do Senhor, das mentes privilegiadas que já atingiram um patamar de evolução. Assim como o corpo espiritual tem os chakras, a célula possui microchakras, micropontos de força, microcentros de força, responsável pelo metabolismo da célula. E aqui tem uma coisa que eu acho fantástica, que eu estava tocando e vou voltar a falar, da mente, do poder da mente, da vontade do homem. Dá um comando, está escrito, Paulo escreveu, se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Se Deus está aqui comigo, que mal poderá me acontecer? Eu tinha um medo danado, eu não ia dizer danado não, mas já disse, de escuro. Chegava num ambiente escuro, eu saía dali, eu tinha medo. Quando eu entendi que Deus estava em toda parte, eu perdi o medo de escuro, porque Ele ali também estava. E se Ele estava ali comigo, que mal poderia me acontecer? Isso é uma verdade fantástica. Esse ser me fez, esse ser criou o amor, e diga-se de passagem, é maior do que o amor. Por quê? Porque foi Ele quem criou o amor. Ele é maior do que o amor. Esse coração da vida nos criou, minha gente. A gente já pensou nisso, nessa coisa fantástica que somos nós. Nós somos a maior criação do universo, o corpo humano. E os espíritos nos dizem, se pudesseis ver como funciona o corpo espiritual, cairias de joelho, louvando o Eterno. Louvando o Eterno. É uma coisa fantástica, que independe de nós. Nós mastigamos o bolo alimentar até aqui. Eu posso engolir ou não, mas depois que eu engolir, eu não tenho mais nada com isso. Dali para baixo, todos os órgãos sabem o que devem fazer com aquele bolo alimentar. Se tira a parte proveitosa que vai para o sangue,
O que não presta vai para a lixeira. Quando a lixeira está cheia, o cérebro avisa: está cheia. Nós tomamos agora mesmo um copo de Coca-Cola gelado, sentimos vontade de ir no sanitário, sai amarelinha e morna. A urina, o xixi. Que filtro fantástico é esse? A gente já parou para pensar nisso? Nessa coisa fantástica que somos nós o corpo humano, e essa mente fantástica que é Deus em nós, e esse Criador maravilhoso que nos criou com vida e colocou-nos na vida e abasteceu a vida com tudo quanto cada um de nós precisamos para viver. O oxigênio que nós respiramos, não pagamos um tostão por isso. A água a gente ainda paga, porque ela brota da fonte, entre as pedras, doce e saborosa. O cara vai lá, bota dentro de uma garrafa, a gente industrializou, a gente paga por isso. Mas ela brota da fonte, o oxigênio, o alimento que em última análise vem de Deus. Vem de Deus, que abastece. Outro dia minha sogra, que é semi-analfabeta, eu estava com ela mais para trás, uns 3, 4 anos atrás, estávamos conversando lá em casa, a janela aberta e a chuva no meio do mundo. Eu olhando a chuva da janela, foi chegando assim por detrás e disse: eita, só Deus é capaz de aguar o mundo. Repare, só Deus é capaz de aguar o mundo. Que verdade fantástica! Em bilhões de pingos de chuva, que reunidos abastecem a humanidade e a natureza. Esse ser fantástico, quem de nós hoje lhe pediu a bênção? Quem de nós hoje pensou nele ao abrir os olhos na cama, em sinal de respeito, porque é um rei? E se a gente tivesse deitado em casa, chegasse um presidente do nosso país ou de outro país, um rei, nós não daríamos um pinote da cama para nos apresentarmos da melhor maneira possível, e diante do rei do universo, diante do Criador da vida, que criou todos os sóis, os bilhões de sóis da imensidão, esse Pai poderoso entrando no nosso quarto, eu ia ficar com a cabeça no travesseiro, a perna cruzada e blá 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 blá, papai. Se ponha pelo menos em sinal de respeito sentado na cama e dirija a ele o pensamento com a maior humildade que você possa ter. Ele nos mandou o seu Filho dileto, a luz viva, que do céu desceu à terra, veio para o que era seu. Ele, Jesus, é quem é o construtor do mundo, e os homens do mundo o expulsaram através dos braços sangrentos de uma cruz, como malfeitor vulgar, porque a cruz está lá no Deuteronômio, se não me falha a memória: maldito todo aquele que morre de morte de cruz. Era para os facínoras, era para os bandidos mais terríveis, e a cruz dele era do meio, suspenso entre o céu e a terra, mas graças a Deus, com os braços abertos, de braços abertos, aquele psicólogo da alma, aquele psicólogo do céu, feito homem. Um dia o Evangelho registra que a multidão de miseráveis, de famintos, de aflitos, de mulheres gestantes, de velhos, crianças e estrupiados, vindo de toda a região da Decápole, de toda a região, de toda a vizinhança, viu o homem que ressuscitava os mortos, restituía a visão aos cegos, levantava os paralíticos e curava os leprosos a olhos vistos. E aquele dia
era mais terrível, estava mais terrível do que todos os outros dias. Todas as aflições da terra estavam ali personificadas na dor de cada uma daquelas criaturas. Ele, o Cordeiro de Deus, que conduz, o bom pastor que conduz as suas ovelhas e recolhe os cordeirinhos e aconchega de encontro ao seu regaço e tange as ovelhas com as suas crias mansamente. Esse pastor das alturas lança o seu olhar naquele dia memorável, onde havia tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, e pronuncia aquilo que está registrado no seu evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que as bênçãos desse mestre do amor, da luz e da verdade, possa na noite de hoje aconchegar no mais profundo de nossas almas, e que possamos daqui para frente dar combate ao bom combate, impedindo os pensamentos negativos e maus e pensando naquilo que é bom. A árvore boa produz bons frutos. Uma boa noite a todos. Obrigada, Djalma, pela sua palestra edificante. Nós agradecemos imensamente. Queremos também agora agradecer aos irmãos que, através da internet, dão a nós a alegria de estar aqui, comparecendo também, assistindo essa reunião. Então, nós temos aqui amigos de Americana, São Paulo, da capital, amigos do Rio de Janeiro, do Ceará, Itauá, de Itabuna, da Bahia, de João Pessoa, de Recife, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre também. Então, nós temos mais de 300 visualizações, e tudo isso é graças à TV Chico Xavier, que através do nosso amigo aqui, Ivan, que colabora conosco. Então, todos vocês nos dão imensa alegria por compartilhar conosco dessa reunião. E eu agora quero encerrar com a prece e pedir para a nossa irmã que apague a luz. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Te levamos, Pai, mais uma vez o pensamento, e somos eternamente gratas por todas as bênçãos que temos recebido. Apesar de sermos filhos ainda ingratos por não reconhecer tudo de maravilhoso que acontece na nossa vida, porque tudo é justo, merecido e necessário. Sabemos, Mestre, que através da Tua vinda à Terra, tudo se iluminou, que a Tua mensagem está impregnada em toda a natureza e em nós, que as leis divinas estão na nossa consciência, sempre nos mostrando o que temos que fazer, que através das Tuas maravilhas temos a oportunidade de aprender, e a natureza sempre nos mostra e nos traz uma grande lição. Que todo esse mecanismo em que estamos envolvidos aqui na Terra está impregnado com Teu amor e com Tua luz, e que nós, os Teus filhos muito amados, possamos sempre nos voltar, nos conectar com esse mundo de paz e de luz, para nos reabastecer, para nos fortalecer no nosso propósito da nossa própria evolução. E como Tu mesmo dissestes que nenhuma ovelha se perderia, confiamos que todos nós
estamos sob o regaço do Pai e que Jesus, como o bom pastor, está a nos acolher e nos amparar. Que cada um de nós nessa noite possamos reconhecer o imenso trabalho que a espiritualidade tem por todos os seres e lançar a nossa gratidão, lançar o nosso reconhecimento por tudo que temos recebido. Jesus, te agradecemos imensamente, como também aos franciscanos desta casa, que já estão aqui para realizar esse trabalho na noite de hoje, e que são os tarefeiros do Mestre nesta casa há mais de 40 anos. Fica conosco, o Senhor, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, amigos! Tenho uma proposta para vocês. Você não conhece ainda a Rádio Chico Xavier? A Web Rádio? Você não sabe o que está perdendo. Acessa lá, você vai ter informações fantásticas sobre tudo que a doutrina dos Espíritos trata, palestras, histórias de Chico Xavier. Olha, é sensacional, eu recomendo. Você não sabe o que está perdendo. Eu não perco um programa. Tchau, gente!